aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, um ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Santa Isabel é uma das santas mais populares e conhecidas em Portugal, mas infelizmente não tão conhecida no nosso Brasil. A Santa Rainha, que tem o seu túmulo lá em Coimbra, é admirada e é verdadeiramente uma santa da qual muitos têm devoção. Quem foi Santa Isabel? Bom, esta princesa aragonesa se casou no final do século XIII com o rei de Portugal, Dom Dinis. Ela ainda tinha somente 12 anos de idade. O reino de Portugal era um reino que tinha ainda uma história recente. Dom Dinis era somente o 6º rei de Portugal. E Santa Isabel, que se casou muito cedo com ele, mostrou uma virtude extraordinária desde a mais tenra infância, mas sobretudo, depois de casada, mostrou a grandeza de sua alma ao viver e ao se preocupar pela salvação do seu marido. Infelizmente, os relatos históricos nos falam de infidelidades de Dom Dinis. Dom Dinis teve filhos com outras mulheres e aquilo verdadeiramente foi uma ferida no coração de Santa Isabel, que soube conviver com aquilo, pedindo, fazendo penitência, rezando pelo seu esposo. Deve-se dizer, a favor de Dom Dinis, que, no entanto, ele, apesar de viver inicialmente essa vida fora daquilo que era a moralidade, nunca impediu a sua esposa de fazer o bem, de verdadeiramente ser uma mulher devota, fazer o bem aos pobres, suas práticas de piedade, de tal forma que Santa Isabel foi colocando na corte portuguesa, né, principalmente nas mulheres, as virtudes de quem verdadeiramente se preocupa com a salvação eterna. No final da vida de Dom Dinis, houve um conflito dele com o seu filho também de Isabel, Dom Afonso, e ela colocou-se entre o filho e o marido para obter a paz, para conseguir a paz para Portugal. Depois da morte do seu marido, mais uma vez, Santa Isabel é um exemplo extraordinário de viúva. E se entregou a penitências e peregrinação para São Tiago de Compostela para sufragar a alma do marido. Ou seja, ela sabia que o seu esposo precisava da sua penitência, da sua sufrágio, da sua caridade, para que ele saísse do purgatório, para que fosse direto para o céu. E ela não se conteve, foi generosíssima e se entregou
mostrando mais uma vez aquela fidelidade, né, de esposa a um marido que nem sempre tinha merecido a sua fidelidade. Santa Isabel termina os seus dias se dedicando totalmente a Deus, fazendo bem aos pobres, fazendo obras de misericórdia, deixando muitos dos seus bens para a assistência dos pobres. Se recolheu no convento de Santa Clara, lá em Coimbra, e terminou os seus dias com grande paz, com grande entrega a Deus, e é para nós verdadeiramente um exemplo, não somente exemplo, intercessor. Grandes milagres são atribuídos a Santa Isabel. Então, nós brasileiros que recebemos nossa herança espiritual de Portugal, fazemos muito bem de prestar culto e alimentar uma devoção, né? Que alegria saber que na raiz histórica do nosso país está lá uma santa que intercede por nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.